a sua coragem pode ser estimulada ao ponto de você se sentir muito mais forte perante as situações da vida. É disso que esse vídeo se trata. E você deve estar se perguntando por que esse tema é tão interessante. E eu vou te contar. Porque nós estamos vivendo uma espécie de era de frases prontas. Quem nunca ouviu que precisamos ter coragem para enfrentar a vida? Puxa! Pois é, por isso que eu quero provocar em você uma reflexão muito mais realista sobre o que significa coragem, tentando ficar longe daquilo que parece um tanto sedutor, com essa premissa lacradora, daqueles que vivem copiando essas mensagens tão rasas nas redes sociais. Mas o que é coragem? Você já parou para pensar? Aristóteles disse que coragem é uma virtude de prática. O que significa isso? Isso simplesmente quer lhe dizer que nós desenvolvemos as nossas virtudes a partir da nossa prática. O Pondé reflete bastante sobre isso dentro de uma palestra bacanérrima do canal Território do Conhecimento, onde ele vai falar sobre coragem. Eu recomendo que você vá lá dar uma olhada. Inclusive, ele vai refletir sobre isso comentando que aquilo que o Aristóteles já refletia muito tempo atrás sobre a tal da virtude. Coragem é uma virtude. E coragem se desenvolve somente pela prática. Praticar coragem é um grande desafio. E as pessoas não entram nesses desafios por conta de um ato de praticar a coragem, mas porque elas foram forçadas a determinadas situações que vão exigir delas coragem. Por que eu quero abordar a coragem como um tema de relevância aqui? Porque muitas pessoas evocam a coragem como uma virtude suprema. Quantas vezes você já ouviu, por exemplo, essa frase? Você precisa ter coragem. Os vencedores são aqueles que tiveram coragem para enfrentar. Quem é que enfrenta algo que para ele é um grande desafio por conta de uma motivação? Então, se eu agora disser para você ter coragem na sua vida, o que eu estou querendo lhe dizer com isso? Esse tipo de estímulo que estou lhe fazendo agora só funciona se você estiver num processo já de amadurecimento, de autoconhecimento muito grande e que exige muito. Talvez esse estímulo possa até lhe ser positivo. Veja, a reação que eu vejo sempre, na maioria das vezes aqui nos meus atendimentos, como consteladora, é que as pessoas ficam muito ansiosas e se sentem menores porque não se consideram corajosas ou tão corajosas como gostariam de ser. A coragem não é uma virtude que se provoque com estímulos de uma mensagem. Como a sua coragem pode ser estimulada ao ponto de que você sinta-se mais forte perante determinadas situações da vida? É disso que se trata esse vídeo. Coragem é uma palavra muito forte e que vai carregar uma carga valorosa, uma carga de grande estima realizada pelas pessoas. Coragem é uma qualidade nobre, porque ao contrário disso é também condenável. Aqueles que não têm coragem, portanto, são os covardes? Pois é, covardia é uma ofensa para os nossos valores sociais atuais. Por isso, eu quero falar da coragem. Hoje em dia, esta palavra é usada à revelia, de qualquer jeito, usada por pessoas que possam querer motivar você a algum tipo de comportamento, a uma atitude, a uma ação. Mas a verdade é que não ter coragem não significa que você é um covarde. Para ser menos hipócrita, coragem é um valor incrível, sim. Mas é muito importante você entender a responsabilidade para a formação do seu caráter. Ter coragem para enfrentar aquilo que é inevitável é o instinto e não é valor. É enfrentamento, por consequência, amadurecimento. Praticar a coragem é exatamente refletir sobre a ação do enfrentamento. Mas você também não pode fazer isso sem compreender que há limites que também devem estar claros nesse processo intenso e imenso. Às vezes, é preciso coragem também para você se afastar deste enfrentamento e compreender como você pode recarregar as suas forças. E esse processo não pode também ser assim tão danoso para você.
Coragem também provoca dano, sabia? E nesse sentido, eu espero contribuir com você. Nem sempre continuar o enfrentamento sobre uma situação significa ter coragem. Às vezes é melhor recuar. Porque além da coragem, você também precisa usar a sua inteligência para saber se proteger nesse processo de enfrentamento. O ponto da questão sobre as práticas da coragem e inteligência se dá pela sua régua, e isso precisa estar bem claro para você. O ponto de recuo dentro deste processo de enfrentamento precisa estar claro para você. A vida não é uma constante ação de desafios, de provas sobre os seus valores. É nesse sentido que eu quero deixar para você a seguinte frase: a coragem é uma virtude subjetiva, ela é pessoal e pontual. Porque você pode ter coragem para algumas coisas e não ter coragem para outras. E isso não significa que você seja um covarde, entendeu? A vida não é esse ponto binário, essa chavinha de dois lados que você clica e só pode enxergar uma coisa ou outra, sempre assim. Não, nós somos seres complexos, co-criadores, e ainda bem que somos assim, complexos, co-criadores do universo, e é isso que faz a gente ter as condições necessárias para aprender, para amadurecer, para buscar, sobretudo, a ressignificação da sua vida. Não caia na armadilha de acreditar nessas frases de efeito sobre coragem, se isso não está fazendo sentido para você. Esse tipo de estímulo só é positivo se ele lhe provocar fortalecimento. Do contrário, calma. Não significa que você deve ter o enfrentamento sobre questões mais delicadas. Para você, só o exercício da coragem. Lembre-se que a falta da coragem, principalmente pelas lentes de julgamento dos outros, não significa ser covarde. Sabe o que significa? Só que você não está pronto ainda para ter um enfrentamento, ou que talvez esse enfrentamento não seja necessário. Significa fuga? Não. Significa que você precisa ter mais ferramentas, ou então mais energia, mais potência para fazer o enfrentamento da maneira correta. Significa que você ainda não está apto para ter uma zona de proteção sobre esse enfrentamento. Coragem para enfrentar situações requer responsabilidade. E não seja a pessoa que acha que está ajudando os outros só porque disse uma frase de efeito, porque coragem não se propaga com mensagens, mas sim com seu exemplo. O que eu quis deixar aqui como mensagem neste vídeo foi o entendimento sobre essa palavra. Ausência de coragem não significa covardia. Ausência de coragem não significa fuga. Mas ela pode ser sim um ponto de início para você ter então a sua força, a sua potência de enfrentamento conforme a sua condição. Aprenda e use a sua coragem ou a falta dela para que você possa evoluir. Leia mais, assista mais vídeos sobre o assunto, assista os meus vídeos sobre constelação ou sobre amadurecimento e autoconhecimento emocional, e isso eu garanto trará para você condições de você então ressignificar a sua vida e ter mais qualidade de existência. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí no YouTube, links do meu blog e também textos que eu escrevo na comunidade Saber Sistêmico. Isso vai dar para você mais condições para que você possa compreender a metodologia da constelação familiar e com isso você poderá se ajudar. Se você quer falar sobre coragem, precisa ter prudência para respeitar a régua do outro. E isso vai além da lacração da internet, não é mesmo? Se você entendeu esse vídeo e isso lhe ajudou, eu peço, por favor, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva aqui no meu canal para assistir mais vídeos sobre constelação familiar e as ordens da ajuda.